Glórias a Deus. Né? Glórias a Deus, irmãos. Nós temos que aprender a glorificar o Senhor. Amém? Sabe, nós temos que aprender, isso é um aprendizado, irmãos. Porque é como se nós tivéssemos um mecanismo dentro de nós, que todo tempo, faz com que a gente glorifique as circunstâncias. É como se os nossos olhos se voltassem sempre para o que está acontecendo, ou para aquilo que a gente teme que possa acontecer. Amém? Não é verdade? Os nossos olhos se voltam para isso. E não apenas os nossos olhos, mas nós começamos a entrar no lugar, às vezes, que o nosso coração, ele deposita expectativa naquilo que nós vemos. Deixa eu te dizer algo, o Deus que você serve, Ele chama à existência o que não existe. Está compreendendo, amados? Ele é um Deus que faz vir à luz aquilo que não existe. Sabe o que isso quer dizer? Os teus olhos precisam estar no invisível. Porque é no invisível que toda a tua provisão está posta. A palavra diz que a tua vida está escondida nele. Amados, então não há nada fora que possa acrescentar algo para você. Não há nada fora que possa te alegrar. Não há nada fora que possa te entristecer. Está compreendendo, igreja? Porque há um maior que selou a tua vida. Amém? Irmãos, nós somos selados. Você foi marcado, você está marcado. Está compreendendo? Você está marcado. Há uma marca. Há uma marca em você e por onde você anda. Todo espírito maligno, todo demônio, todo principado e toda potestade vê a marca de longe. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha assim, mas eu sou um crente tão, meu Deus, misericórdia. Se Deus depender de mim, só pela graça. Amém? Porque nós temos uma visão de nós desde o natural. Deus não te chamou para olhar para você desde o natural. O Senhor te chamou para que você olhasse desde o sobrenatural. Da maneira como Ele te vê. Sabe, mas a maneira como Deus nos vê. Ele nos confiou o seu reino. Aleluias. Isso já seria bem grande. Amém? Mas confiar o reino é confiar a tua casa. Tudo que tem dentro dela. Amém? Toda a influência do teu nome. É muita coisa, irmãos. Já seria muito. Mas a palavra diz que Ele nos confiou o Espírito dEle. Ou seja, Ele mesmo veio habitar em nós. Sabe? Então, nós precisamos começar a nos ver como Ele nos vê. E quando nós começamos a ver como Deus vê, algumas coisas começam a sofrer abalos. Amém? Deus vai abalar algumas estruturas dentro de nós. Por quê? Porque é necessário, amados. A palavra diz que nós somos, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, que nós somos um vaso de barro. Amém? Ele diz, nós somos um vaso de barro, mas dentro desse vaso, esse vaso está cheio de glória, está cheio de excelência de poder, está cheio da presença de Deus, está cheio do fogo, da unção, de tudo que Deus é, da natureza de Deus. Amém, amados? Mas é um vaso de barro. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de 2 governos dentro de nós. Paulo está falando que há um governo da terra dentro de você, que clama. Esse governo da terra, ele é rígido. Amém? Você consegue tirar um pedaço do vaso de barro? Só um pedaço, sem quebrar ele? Não. Sabe, mas então quando Deus vem e diz para nós, é necessário quebrantamento. Sabe o que Ele está dizendo?
o vaso de barro precisa ser quebrado. O governo da terra dentro de você precisa sofrer um quebrantamento, precisa ser despedaçado. Porque todo dia de manhã você vai ser confrontado por 2 governos. O governo da tua carne que está influenciando esse vaso de barro e o governo do Espírito que está dentro. Todo dia, amados. Todo dia você vai ser convidado a viver na terra. E quando eu falo viver na terra, não dá, a gente está vivendo, amém, irmãos? Não estou dizendo que você vai ter que ficar levitando, né? Não se trata disso. Mas entenda algo, a tua vida, ela está fundamentada no que você pensa. Você é o que você pensa. Então, o que a palavra está dizendo é que todo dia você vai ser confrontado a viver desde pensamentos da terra. Qual é a questão do vaso de barro? O vaso de barro caminha numa dimensão da impossibilidade. Tudo é impossível. Tudo é impossível. Mas desde a terra tudo é impossível. Quando é que muda isso? Quando o céu toca a terra. Então, por isso, Deus colocou o céu dentro de nós. Esse outro governo, que é o governo do Espírito, é um governo que caminha na possibilidade, em recursos ilimitados. Sabe, irmãos, mas é uma decisão. É uma decisão. O Senhor nos quer conduzir a níveis maiores na presença dEle. Quando Deus chamou Davi e Deus ungiu Davi, lembram disso? Quando Samuel está na casa de Jessé. E o Senhor unge Davi ali. Aquela foi a primeira unção na vida de Davi. E não foi o bastante. Porque uma vez que você seja tocado por Jesus, não é o suficiente. Você vai precisar de mais toques, e mais derramamento de unção. Por quê, irmãos? Porque nós vamos nos esvaziando. Por isso que quando Elias chega para aquela mulher, ela diz, eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Ela não disse que ela não tinha nada, ela tinha apenas um pouco. Então é necessário um enchimento do Espírito, assim como as 5 virgens tinham um pouco de azeite. Elas não tinham azeite reserva. Por que você precisa de azeite reserva? Porque a lâmpada vai esvaziar e você vai ter que tornar a encher. Então o enchimento do Espírito não é algo que vai acontecer uma vez na tua vida. Aceitei Jesus, oh glória, labaxai, estou cheio. E vou viver dessa unção. Vai morrer. Vai morrer espiritualmente, amados. Você precisa ser tocado por Jesus diariamente. Você precisa receber a presença, o vigor. Embora que o Espírito Santo habite em nós, nós necessitamos de uma visitação diária. Amém? Porque a palavra diz que o Senhor visitava Adão todo dia. Compreendem? Então, o Espírito habita em nós, aleluias, Ele está conosco todo o tempo, mas essa visitação do Espírito traz sobre você um nível de revelação maior. O Espírito Santo começa a iluminar você e dizer, é por aqui, não ande aqui. Não mexa nisso, não toque nisso, não se mova dessa maneira. O Espírito Santo começa a verdadeiramente te guiar por onde? Pelo relacionamento. O toque virá pelo relacionamento. Quando você se relaciona com uma pessoa, a gente chega na igreja, o que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê as pessoas? A gente toca elas. A gente abraça elas. É
É o que o Espírito Santo faz quando você chega e diz: eu vim ter um encontro com você. Ele toca você. Você está compreendendo, igreja? Ele toca você. E quando ele toca você, irmãos, abraço de homem cura. Aleluias. Eu já vi pessoas que foram curadas na alma porque alguém abraçou elas. Uma criança às vezes cresce cheia de feridas e talvez vai se suicidar lá na frente porque ela não teve abraço de pai e mãe. A própria palavra do Senhor diz assim, ele fala: pais, beijem os filhos de vocês, para que a ira não cresça dentro deles. Agora deixa eu te dizer algo. Amados irmãos, o Espírito Santo toca você cada vez que você vai a Ele. E quando Ele toca você nas tuas entranhas. Em lugares de transformação, oh glórias. Em lugares que você nunca poderia acessar com os teus olhos. Mas que Ele acessa quando Ele põe a mão sobre você. Irmãos, ter uma vida de oração é fundamental para você ser cristão. Sabe, quando eu falo ser cristão, eu estou falando da plenitude de ser cristão. Qual é a plenitude de ser cristão? É ser semelhante a Jesus. É que as pessoas que convivam com você digam assim: meu Deus, o que está acontecendo? Está bom demais. Amém? Para ser verdade, essa criatura foi renovada, algo aconteceu, meu Deus. Então, amados, as pessoas têm que conviver com a gente diariamente, elas precisam se surpreender. Mas, na maioria das vezes, as pessoas se surpreendem com a nossa carnalidade. Amém? Você fala: meu Deus, misericórdia. Vou orar pelo irmão. Amém? Vou orar pela amada irmã querida. Ela está necessitando de jejum e oração. Amém? Não, amados, a gente deveria surpreender as pessoas com a nossa graça. A palavra diz: por onde esse rio passar, haverá vida. Onde está o rio? É você. O rio de Deus agora é você andando. Aleluias. Agora é por onde a Thaís passar. Amém? Gostou, Thaís? Recebe aí. Amém? Por onde a Thaís passar, esse rio vai fazer o quê? Ele vai trazer vida. Vida, 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 abundante vida. Irmãos, você crê que isso é possível? Então deixa o rio fluir. E faz, sabe o que com o teu vaso de barro? Quebra ele. Fala assim: não, você não me governa. Eu não sou governado pelo que eu vejo, eu não sou governado pelo que eu sinto, eu não sou governado pelo que eu temo, eu sou governado pela voz de Deus. Essa é a maior característica de alguém que está ungido. A pessoa ungida, ela não é guiada pelo que ela quer. O ungido de Deus é guiado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir um texto, senão vai ficar só essa mulher não abre a Bíblia, gente. Amém? Eu acho tremendo como Deus comunica a sua palavra. Eu me surpreendo com o Senhor. Diariamente. Amém? Está lá em... tem que avisar para vocês onde que está, né, irmão? Estou tão empolgada. Amém? Está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. É bom compartilhar, né, a palavra. Aleluias. Deus é bom. Amém? Diz assim:
Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-me-ás eles nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens o levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam novamente pelos vales dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até Gezer. Aleluias. Amados, o Senhor começa a comunicar uma jornada, um processo na vida de Davi. Se você ler todos os primeiros capítulos de Samuel, de 2 Samuel, você vai ver Deus trazendo à luz um processo de como nós vamos sair de um lugar de apenas ser alguém que carrega a unção de Deus e vamos entrar em um lugar que nós vamos caminhar com Deus em autoridade e poder. Então aqui a palavra começa dizendo que quando os filisteus souberam que Davi foi ungido rei, eles vieram contra Davi. Deixa eu te dizer, toda vez que Deus derramar uma unção na tua vida, o diabo vai vir. Toda vez. Porque você tem que entender que a unção de Deus sobre você, amados, ela é ameaçadora para o inferno. Estão compreendendo? Ela ameaça o inferno. Então toda vez que o Senhor derrama óleo sobre a tua cabeça, fique atento. Fique atento. Porque a unção trará com ela perseguição. Amém? Não tem como, amados. Estão compreendendo? Vai trazer perseguição. E aqui Davi começa a ser perseguido pelos filisteus. E o interessante é que ele já está ungido, amém? Mas ele ainda não sentou no trono de Israel, ou seja, há uma unção, mas ele ainda não caminha em poder e autoridade. Muitas vezes, irmãos, é o que acontece conosco. Há uma unção de Deus sobre nós, mas nós não estamos conseguindo romper algumas áreas da nossa vida. Amém? Não estamos conseguindo trazer um destravar, um rompimento, um quebrar, uma quebra. A palavra diz que a unção, ela despedaça o jugo. Aleluias? Mas é necessário que essa unção esteja acompanhada de poder e autoridade. Poder e autoridade. E aqui Deus começa a dar esse caminho. E o interessante é que a primeira vez que os filisteus sobem contra Davi, perceba, a primeira coisa que Davi faz não é se apavorar. Amém? Ele não se apavora. Ele não começa a olhar desde a terra e pensar assim: meu Deus, o que é isso? 11 anos fugindo, 11 anos em caverna, 11 anos, ele passou um tempo com os filisteus fingindo que era louco. Amém? Irmãos, de caverna em caverna, de deserto em deserto. E ele fala assim: meu Deus, mas agora que eu já fui ungido rei, eu vou ter que lutar. Estão entendendo, amados? Deixa eu te dizer algo, é uma perca de tempo a lamentação. Davi foi falar com quem interessava.
Ele não gastou tempo. Deixa eu te dizer, amados, a lamentação é um clamor do vaso de barro. Sabe pelo que o vaso de barro clama? Justiça própria. Amém? Então Davi poderia ter dito assim: meu Deus, não é justo. Saul já morreu, aleluia, glória a Deus. Amém? Não foi essa a atitude deles, amados. Ele chora. Se vocês lerem aqui depois, ele chora, ele rasga as vestes dele quando ele sabe que Saul morre. Sabe por quê? Eu creio que uma das coisas que atraiu Deus a Davi foi a capacidade que Davi tinha de honrar. Amém? Irmãos, eu acho que não tem na Bíblia nenhum homem de Deus que sabia o poder da honra como Davi. Ele honrou Saul até o último momento. Irmãos, ele chega a matar o homem que ajudou Saul a morrer. Por honra. Sabe, igreja, nós temos que começar a andar nesse ambiente de honra. Vocês sabiam que quando a gente gera uma atmosfera de honra para o Senhor, Ele vem. Ele vem. Ele vem. E Davi andava nessa atmosfera de honra. E, sabe, ele aprendeu a honrar pessoas. Porque ele honrava o pai dele. Amém? Irmãos, vamos ser sinceros. Deram uma festa e não chamaram ele. Amém? Ele não chegou lá assim, ó. Como assim? Vocês estavam comendo com o profeta maior de Israel e eu não fui incluído? Não, amados. Ele chegou humilde. Aleluias. Sabe, irmãos, esse é o tempo que Deus está chamando uma igreja para quebrantamento. Davi era um homem quebrantado. Depois de 11 anos fugindo, ele era quebrantado. Não havia no coração dele uma aflição. Eu estou batendo nessa tecla porque nós temos uma tendência de olharmos para a terra. Amém? E pela perspectiva da terra, é justo ou não é justo? Claro que não é justo. Pegasse logo esse homem, colocasse ele logo no trono de Israel e falasse: governa. Aleluia. Amém? Tome logo o seu lugar. Não, amados. Há um processo para você alcançar o que Deus tem para você. Amém? E se você começa a quebrar os processos de Deus, você vai atrasar o que Deus tem. Então, o que vai acontecer aqui? A palavra diz que a primeira coisa que ele faz é consultar ao Senhor. Sabe, eu entendo uma coisa da parte de Deus. Quando Deus é o primeiro a ser consultado, Ele sempre vai te responder rápido. Sabe por que às vezes, amados, Deus demora tanto para responder? Porque Ele é sempre o último. Mas quando ele é posto no lugar que é dele, ele simplesmente pergunta: subirei contra os filisteus? O Senhor vai e faz duas perguntas ainda, não é uma só. Amém? É para subir? E assim, se eu subir, eu vou vencer? Amados, ele estava cogitando, inclusive assim: Deus, se o Senhor me mandar subir, mesmo que seja para perder, eu vou subir. Será, amados, que nós temos uma disposição para obedecer a esse nível? Ele fez duas perguntas. Se fosse eu, ia fazer tudo assim, numa só. É para mim subir, vou ganhar? Bem rápido. Entendeu? Para não ter... Ele já respondia sim. Eu entendia que era para as duas. Aleluia, amém? Não, ele cogita na sua mente subir, mesmo que fosse para perder. Somente para honrar ao Senhor, obedecê-lo com todo o coração. Aí o Senhor, é tão lindo Jesus falar tão rápido assim: sobe, sobe, sobe. Amém? O Senhor responde tão rápido: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Amados, Deus precisa ser o primeiro a ser consultado. Sabe por quê? Porque você vai passar por momentos como esse de Davi, aonde a aflição chegou sobre ele inesperadamente. Amém?
E ele teve que tomar uma decisão rápida. Então ele consultou rapidamente ao Senhor, Senhor soberano, sobe, vai, certamente te darei. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Estão entendendo mesmo, gente? Não tá? Ai, meu Jesus, vamos repreender o celular. Mas isso acontece, tá? Já aconteceu até comigo. Então não vamos... Verdade. Estava numa reunião de mulheres, era o meu, tocando. Eu falei, meu Deus. Amém. Igreja, vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês? Porque há uma palavra aqui, mas o Espírito Santo está falando com cada um individualmente, amém? Porque Ele é maravilhoso em fazer isso. Aleluias. O Senhor diz assim, sobe, sobe, porque eu vou entregar. E a palavra é muito interessante, porque o lugar aonde eles sobem, Davi dá um nome para esse lugar. E esse nome se chama Baal Perazim. Baal Perazim no hebraico, no original, sabe o que significa? O Senhor das quebras. Deixa eu te dizer, se você não ir à pessoa do Espírito Santo e disser a Ele, quebranta-me, você vai ser quebrantado por circunstâncias. Se você não for ao altar para que o fogo de Deus venha sobre você, amém? Amados, virá um fogo fora do altar. O fogo que vem sobre o altar é um fogo que aprova você. Ele te aprova. Aleluias. Ele te capacita, Ele te cerca, Ele consome, Ele te purifica, Ele te lava, Ele te limpa. Mas o fogo que vem fora do altar, amados, muitas vezes Ele fere. Estão compreendendo, igreja? Davi teve um confronto com esse lugar chamado o Senhor das Quebras e ele prevaleceu. De tempo em tempo, alguma coisa na tua vida vai vir em contra de você para quebrar você. Eu não gosto de pregar essas coisas, amém? Mas Deus está mandando, aleluias. Qual é a questão? As coisas vêm para quebrantar você, as coisas vêm para quebrar você. Sabe por quê, mas o diabo quer impedir você de assentar, de verdadeiramente crer que você tem autoridade e poder. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que esses inimigos vieram antes de Davi subir ao trono? Amados, o diabo sempre vai querer vir em contra de você quando Deus estiver preparando algo grande para você. Para quebrar as tuas estruturas. Você tem que aprender a vencer neste lugar. E sabe como nós vencemos neste lugar? Ouvindo a Deus. Ouvindo a Ele. Ouvindo a Ele, amados. Ouvindo a Ele, cumprindo cada palavra. Cada palavra. E é interessante como Davi conta que ele diz assim, olha, o Senhor rompeu as fileiras dos meus inimigos como quem rompe águas. O que você entende por isso? É como se algo dentro de Davi realmente fosse quebrado. Amém? Algo fluiu de dentro de Davi, amados. E rompeu com aquilo. Esse fluir do Espírito que flui através de você e de dentro de você, quando você permite que o Espírito Santo quebrante a tua vida, esse fluir é o que vai te dar vitória. Estão compreendendo? Sabe, então ir na presença de Deus e dizer, Espírito Santo, quebranta-me. Quebranta-me. Estou endurecido. Irmãos, a gente se endurece tão rápido. Amém? É tão fácil. É tão fácil. E normalmente são pequenas coisas que tiram a presença da gente. Não são grandes. Às vezes pequenas coisas roubam a presença de Deus de nós. Deixa fluir o rio.
Deixa fluir o rio, o fluir do rio vai romper as fileiras dos teus inimigos. Estão entendendo? Deixa o rio fluir, não o impeça. Não o impeça. Aí olha só, amados, novamente os filisteus vêm. E novamente Davi faz a mesma pergunta ao Senhor. E agora o Senhor diz assim: agora você não vai subir. Deixa eu te dizer, embora o Deus que você serve e eu sirvo, Ele é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que nós servimos, Ele se move. Deus não deu a mesma estratégia para Davi. Amados, isso aqui aconteceu agora e daqui a pouco. Não foi a mesma estratégia. No primeiro momento foi sobe. No segundo momento foi não sobe. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus te dá uma experiência, não se fie nela. Não tome essa experiência como uma fiança, como um fiador sobre a tua vida. Porque o nosso Deus, Ele se move. Amém? Ele tem uma multiforme sabedoria. Então Deus te mandou fazer uma coisa hoje, você acha que hoje, para sempre vai ser a mesma coisa? Não, amados, Deus vai se mover. Ele vai te dar novas estratégias. Amém? Ele vai te dar novas maneiras. E deixa eu te dizer, é aqui que a maioria de nós, a maioria dos cristãos se perdem. Nós nos perdemos nas formas. Por isso que a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis a este século. O Senhor está dizendo: não entre na forma do mundo, não entre na maneira, não entre. Porque Deus sempre vai se mover, e vai se mover, e vai trazer algo novo, e vai falar algo novo. Amém? Então o Senhor fala assim para ele: não subirás. Não sobe, Davi. Rodeia. Olha só o que o Senhor diz para ele. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Amados, a palavra amoreiras no hebraico original significa bálsamo, significa óleo, significa unção. Agora Deus diz assim: agora, Davi, você vai atacar eles através da unção que está sobre a tua vida. Estão compreendendo, amados? Há um processo de Deus para que Ele estabeleça algumas verdades na tua vida. Há um processo de Deus para que Ele leve você ao lugar que Ele planejou para você. Deus planejou ou não planejou que Davi fosse rei? Quando Deus rejeitou Saul, Ele falou para Samuel: eu já encontrei um homem segundo o meu coração. Amados, sabe quando foi isso? Aproximadamente uns 30 anos antes. Deus já tinha achado Davi. Eu não sei nem se Davi era vivo na terra. Está compreendendo, amados? Por isso que a palavra fala que muito antes de que o mundo fosse feito, o Senhor já nos viu. O Senhor já nos escolheu para um propósito. Só que ainda que Deus tenha te escolhido para um propósito, há um processo de Deus para você assentar ou alcançar isso. Aleluias, amados. Por favor, não desrespeite os processos de Deus. Não queira fazer da tua maneira, vai dar errado. Ainda que seja algo bom que você quer fazer, amém? Era bom ou não era bom levar a arca para Jerusalém? Era maravilhoso, amados. A primeira coisa que Davi faz é falar assim: olha, no tempo de Saul ninguém quis se valer da presença, mas eu quero a presença de Deus. Eu quero pôr ela num lugar mais alto. E ele foi lá e fez da maneira dele. Amados, a tua maneira sempre vai gerar morte. Algo vai morrer. Algo vai se perder da tua forma, da tua maneira. Deus tem as maneiras dele.
Deus não vai entrar na nossa forma, amados. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, a palavra diz, amados, que Davi experimentou grande vitória. Irmãos, eu creio com toda certeza que todo mundo que está aqui, sem exceção, precisa de uma vitória. Amém? Ou numa área, ou em outra. Amém? Todos, sem exceção. Vá ao Senhor e diga a Ele qual é o processo. A primeira coisa que o Senhor vai querer de você é quebrantamento. O quebrantamento vai reposicionar você no reino de Deus. Amados, quando nós nos endurecemos, nós perdemos os nossos lugares no mundo espiritual. Embora haja um selo, não há um fluir. Estão compreendendo, amados? Vá à pessoa do Espírito Santo e diga a Ele, Senhor, qual é o processo, qual é a estratégia. Eis-me aqui, eu me submeto. Amados, estar sujeito a Deus é o que vai te custar mais caro. Entenda isso. Sabe, estar sujeito a Deus não é agora somente dizer assim, Deus, tá bom, amém, aleluia. Não, o Senhor está dizendo uma vida. É uma vida de sujeição. Não é atitudes de sujeição, é uma vida sujeita, é uma vida debaixo da mão, da autoridade e da palavra dele. É uma vida, amados. A palavra diz, sujeitai-vos a Deus. E o diabo, ele vai correr de vocês. Porque um homem e uma mulher que está plenamente sujeito a Deus, carrega muita autoridade, muito fogo, muita unção, amados. Irmãos, o Senhor te deu o nome dele. Não temas. Sabe, irmãos, nós estamos olhando muito para nós estamos olhando muito para o vaso, aleluias, e pensando assim, esse vaso não está bom. Amém? Acho que tem que quebrar, fazer outro, ir para o fogo, ir para a água. Sabei-me Deus, o que Deus vai fazer comigo. Sempre quando a gente pensa em processo de Deus, sabe o que a gente pensa? Algo trágico. Verdade ou não é? Não, irmãos. Você tem que quebrar essa mentalidade de escravo. Você é filho amado. Amém? Sabe, irmãos, algo começou a acontecer comigo. De uns anos para cá. Toda a mentalidade de escravo foi sendo removida da minha vida. E eu realmente creio que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Sabe, nós precisamos começar a olhar desde o céu e não desde a terra. Quando você olha desde a terra, entenda, você vai ficar cativo em algum lugar, você vai se tornar um prisioneiro. Em alguma prisão você vai entrar, você vai ter atadura sobre a tua vida. Compreende, amados? Alguma atadura, alguma prisão virá. Mas uma mentalidade de filho te faz caminhar em liberdade. O filho é livre. Aleluias. O filho é livre. Isso é maravilhoso, amados. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma facilidade de acreditar na religião. Porque é tão fácil acreditar, Deus está me punindo. Deixa eu te dizer algo. Na nova aliança não existe juízo para os filhos. Sabiam disso? Não existe.
Lá em Isaías 53, o Senhor fala acerca do quê? Do sofrimento de Jesus naquela cruz. Amados, vocês acham que Jesus sofreu em vão? A palavra fala que ele foi moído, ele foi despedaçado pelos nossos pecados. Em Isaías 53, o Senhor relata toda a obra da cruz, toda a perfeição do que ele estaria fazendo. Em Isaías 54, o Senhor começa a dizer, ele diz assim, eu juro, como eu jurei a Noé, eu nunca mais estarei irado. Acho que até falei isso a outra vez, mas Deus está mandando falar de novo. Você não tem um Deus que vai te trazer juízo, você tem um Pai que vai te corrigir em amor. Em amor. Mas olha a maneira como Jesus tratou Pedro. Olha, gente, não devia ser fácil. Amém? Já bastava Judas, né? Pedro, a quem ele confiou tudo. Aleluia, sobre esta pedra. Pedro, você vai ser autoridade. Eu vou te colocar acima deles. Você vai dirigir esses menores. Pedro era o mais velho. Amém? Até deixa eu desmistificar uma coisa. Quando a gente pensa nos apóstolos, o que a gente pensa? Tudo uns velhinhos, né, irmãos? Irmãos, eles eram tudo jovens. João, acho que tinha 17 anos. Eles eram tudo piá. Vamos colocar assim na nossa fala. Eles eram tudo menino. Amém? E Deus, o Senhor coloca Pedro sobre, olha a confiança de Jesus. Gente, Jesus tratou Pedro com tanto amor. Com tanto amor, igreja. Com tanto amor. Você tem um Pai amoroso. Ele não traz juízo sobre você, porque Ele jurou por Ele mesmo. Ele chega a dizer em Isaías 54, pode ler lá, ele diz assim, olha, se algum mal vir contra ti, não procede de mim. Sabe o que ele está dizendo? Se o mal vem contra você, levanta a tua mão e repreenda, porque não vem de mim. Irmãos, o Senhor não vai nos corrigir, amados, trazendo coisas que nós não possamos vencer. Estão entendendo, irmãos? Então, em nome de Jesus, levanta-te. A palavra fala, levanta-te, ó cativa filha de Sião. Tira as roupas, tira o pó das tuas roupas. Já lembram desse texto, amados, em Isaías? Coloque roupas formosas e assenta-te em um lugar de autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Amém? Então, pergunta para o Espírito Santo qual é o processo que eu preciso passar para desatar essa autoridade. Porque embora você já a carregue, você vai precisar de um processo para desatar ela, para romper ela. Amém? Os discípulos precisaram passar pelo processo, amados. Todos vamos passar. Aleluias. Não tema os processos de Deus. Amém? Eu tinha pânico dessa palavra. Verdade. Anos atrás eu pensava, processo não quero pisar a uva para sair o vinho. Não. Amém? A gente tem medo dos processos. Não tema os processos. Não tema os processos. Vão te colocar no lugar mais alto. Se você tiver humildade, sabedoria, retidão para permanecer. Amém? Vamos ficar em pé, amados?